tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, pra Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Feliz sábado, igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, nós agradecemos ao Pai
por mais um dia na tua presença. Agradecemos pelas tuas misericórdias que têm nos alcançado, ó Pai, mesmo sem nós merecermos, ó Deus. Agradecemos por estarmos nesse dia deleitoso, teu santo sábado, podendo adorá-lo, Senhor, em espírito e verdade, Senhor. Toma esse culto em teu altar, Senhor. Clamamos pelo teu Santo Espírito e pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado. É o novo normal, né? Novo normal. E nós temos que nos adaptar a esse novo normal. Mas nunca deixar de adorar, buscar a face do nosso Deus. O livro de Amós. Pronto. Capítulo 5, versículo 4. Falando sobre as provas que o povo de Israel iria passar. Deus, ele apresenta uma promessa naquele momento, que diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Então, nós podemos trazer por dia de hoje essa mensagem de que só poderá haver vida, principalmente vida eterna, se nós buscarmos a face do nosso Deus. Momento de insegurança, momento de desesperança, de incerteza, mas as promessas de Deus são o quê? Verdadeiras. Buscai-me e viverei. Buscai-me. Amós, capítulo 5, versículo 4. Buscai a face do Senhor e viverei. E nós, uma semana atrás, o irmão Josiel pregou e falou sobre máscara, né? Que algumas pessoas hoje usam máscara, alguns usam por causa da epidemia, outros se aproveitam também do uso da máscara, né? Mas houve um momento também na Bíblia também, que por conta de uma certa doença, enfermidade, que foi necessário também o uso da máscara. Alguém sabia disso? Eu sei que com certeza alguns sabem. E nós vamos chegar lá. Lá no livro de Lucas, vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade. Vamos falar sobre a lepra. Até o irmão Zé Roque comentou ali sobre os 10 leprosos, né? E vou falar um pouco sobre essa enfermidade. Como é que essa enfermidade, na época de Jesus, como ela era vista, né? O que uma pessoa com lepra, o que aconteceria com a pessoa? Como é que a pessoa poderia ser curada? Alguma forma da pessoa ser curada? Ou se, como confirmar se ela foi curada ou não? Como é que essa pessoa poderia viver, né? Hoje nós vivemos isolamento. Chega um dado momento que nós vivemos um isolamento. E aquelas pessoas que, esse vírus de hoje, que fossem contaminados por esse vírus, ela tinha que ficar isolada, né? Ela tinha que ficar no hospital, e a família também não podia nem chegar perto. Imagine que aflição, ter um ente querido que está com enfermidade, sabendo que essa pessoa poderia vir a óbito, sem poder nem sequer visitar aquela pessoa. E não era muito diferente com a lepra. A lepra, aqui na palavra, os judeus, eles pensavam assim, na mentalidade judaica daquela época, era uma doença incurável. E só quem poderia curar era quem? Deus. E o que é que os judeus também diziam sobre a lepra? Eles diziam
pessoa pegava aquela enfermidade por conta dos seus pecados. Por causa dos pecados. Era uma maldição por conta do pecado. Imagine, uma pessoa que pegou uma doença que naquela época não tinha cura. Todas as pessoas que tinham lepra, ao alguém olhar para ela, dizia assim, poxa, essa pessoa está com lepra porque é uma pecadora, é um miserável. O pensamento dos judeus daquela época. Eles não tinham no coração a graça de Deus, né? Um sangue de Cristo, que pela graça de Deus, nós somos o que? Perdoados e curados de qualquer pecado. Quando nós vamos de coração aberto e clamamos a Deus o quê? Perdão. Nós confessamos. E nós deixamos. Pecadores, todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores, né? Mas existem aqueles que convivem com o pecado, acariciam o pecado, como se fosse algo natural, normal. Todos são pecadores. Mas nós temos a quem? A Cristo. Em que nós podemos recorrer para buscando o Espírito Santo, pedindo transformação, para nós sermos curados das nossas enfermidades físicas e espirituais em todo sentido. Porque nosso Deus é um Deus também de poder, de virtude e de milagre. A passagem que está no livro de Lucas 5, 12 e 14. Lucas 5, versículo 12 a 14. Fala da situação de um leproso. De um leproso. Imagine uma pessoa leprosa, uma pessoa naquela condição. Né? Nós vamos ler aqui em Lucas que esse leproso, essa história do leproso está nos 3 evangelhos. Tanto Lucas, como os Mateus e como Marcos. Cada um conta um detalhezinho, né? Então, mesma situação, mas cada um tem um detalhezinho a mais. Esse aqui, em Lucas 14, vamos ler? Lucas 14, 5. Desculpe. Lucas 5, 12 a 14. Desculpe. Lucas 5, 12 a 14. Diz assim: E aconteceu que, quando eu estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Cheio de lepra. Então aqui diz que esse homem estava numa situação o quê? Bem adiantada da enfermidade. Né? Alguém aqui já conviveu, conhece alguém, ou conhece alguém que teve lepra? A lepra é assim, a lepra... Antes existia uma propaganda na televisão, que quando a pessoa aparecesse com uma manchazinha branca meio avermelhada, que colocasse o quê? Que furasse, desse um toquezinho. Se não sentisse dor, deveria procurar o quê? Um médico. Que poderia ser o quê? Lepra ou hanseníase, que é a mesma coisa. Lepra ou hanseníase. Então, uma das características dessa enfermidade é que a pessoa perde a sensibilidade à dor. A pessoa perde sensibilidade à dor. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma pessoa leprosa no estágio já avançado, se ela pegar um caldeirão de água fervendo e jogar no rosto, ela não sente dor nenhuma. Mas o que vai acontecer com a face dela? Vai se decompor toda. Então a pessoa, quanto mais a lepra, o estágio vai aumentando, a pessoa menos vai sentir dor. E o que acontece com a pessoa leprosa? Começa a cair os dedos, as unhas, e ela não sente o quê? Nada. Eles comparavam isso com o pecado,
quando a pessoa vai acariciando um pecado, eu li o livro diz assim, um pecado nunca está só. A partir de um pecado, vem outro pecado. O livro de Salmo 42:7 diz assim, que um abismo chama outro abismo. E quando você abre uma brecha, ela vai se expandindo. Então imagine, comparando com essa enfermidade da lepra, o pecado, né? Que a pessoa cada vez mais vai pecando, cada vez menos percebe que está pecando, não sente aquilo, e cada vez mais ela vai o quê? Se afundando. Então a lepra é um pouco parecido com isso, né? A comparação que nós podemos fazer. Então o leproso, imagine uma pessoa que está em um estágio de decomposição e não sente dor. Ela está morrendo aos poucos ali e não sente dor nenhum, se torna insensível. E sabendo essa pessoa, naquela época, que não havia o quê? Cura. E aquilo ali era uma maldição, imagine. Deus uma maldição por conta do pecado. Então a pessoa andava o quê? Totalmente o quê? Desesperançosa. E o que é que ela diz lá em Lucas, né? Falando sobre a situação de um leproso, né? Há algumas situações de leproso na Bíblia, né? Vamos ler, continuar aqui falando sobre Lucas, né? Vou repetir. E aconteceu que quando estava Jesus numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, que foi que ele fez? Prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Prostou-se sobre o rosto e rogou a Jesus. Abriu todo o seu coração para Deus. Muitas das vezes, irmão, nós passamos por muita dificuldade, às vezes por enfermidades. Nós deixamos sempre Jesus em segundo plano. Nós cremos nos médicos, às vezes nós cremos na nossa oração. Como exaltação. Eu vou orar e Deus vai atender. Mas aqui esse homem, ele se abre o coração, se entrega totalmente a Cristo naquele momento. Ele roga a Cristo. Ele clama a Cristo. Ele clama a Cristo. E o que ele diz no 12 ao Senhor? Senhor, se quiseres, bem, pode limpar-me. Se quiseres. Se for da tua vontade. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando nós clamamos a Deus, isso é para o nosso bem, nós pedimos conforme a sua vontade, se for realmente para o nosso bem, conforme a vontade dele, ele vai o quê? Entrar em providência. E ele tinha essa certeza. Ele diz aqui, ó, bem podes limpar-me. Ele cria que Jesus era o único que poderia fazer o quê? Um milagre na vida dele. E purificá-lo também naquele momento. É outra coisa também que acontece conosco também, né? Nossos méritos, o que nós fazemos, deixamos de fazer, nós não vamos ser salvos pelos nossos méritos. Apesar que nós devemos buscar fazer o melhor pelo nosso Deus. Mas nós vamos ser salvos pela graça de Cristo. Ele é o único que pode nos curar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, é Jesus que quer, diz que queria purificar, limpar. Jesus disse, ser limpo. E logo a lepra desapareceu.
Um outro detalhe. Naquela época, dizia que uma pessoa que tocava no leproso, também ela se tornava imunda. Uma pessoa que tocava no leproso, se tornava imunda. Tinha que passar por uma cerimônia de purificação. E passava um tempo para depois os sacerdotes analisarem aquela pessoa e dizer, não, pode voltar no meio da sociedade. Tinha que ficar isolada. Mas só que Jesus, ele traz o quê? Ele é luz. Ele traz vida abundante. Ele espanta as trevas. E ao Jesus tocar naquele leproso, passa-se ali poder, passa-se virtude, passa-se luz, passa-se cura. E passa-se o quê? Transformação. E aquele homem, o que acontece com ele? Ele é curado. A lepra daquele homem, o quê? Desaparece. Desaparece. E no 14, Jesus dá ordens para ele e ordenou-lhe que a ninguém a dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Então vá até o sacerdote e leve o quê? Uma oferta, como era naquela época, seguindo todos os padrões da lei. Se só quem pode dizer que está curado ou não é um sacerdote, Jesus, como Deus, ele não se está curado. Jesus, o que ele respeitava também, o quê? As autoridades. Ele respeitava as autoridades. Quando era, no caso, nós devemos respeitar a autoridade. Mas quando essa autoridade não vá de encontro à palavra do Senhor, à lei de Deus. E a lei de Deus, uma das premissas da lei de Deus é que nós temos que amar o quê? O nosso próximo, independente de quem seja. A irmã comentou aqui na escola sabatina, né? Que Jesus ele procurava os miseráveis, procurava os doentes, procurava os pecadores, os marginalizados, os perseguidos. E Jesus toca naquele homem, poxa, um leproso. A Bíblia não diz a situação daquele homem, mas falava que ele estava cheio de lepra, poderia estar com o corpo fétido. Ele que tirou o pecado do mundo por cada um de nós. E eles diziam, é maldição, é pecado, tem que ficar isolado, tem que ser discriminado, não pode tocar, não pode se aproximar, tem que dizer que é imundo, raspava a cabeça, usava uma máscara, tinha que pôr uma máscara, que a saliva poderia, né, passar aquela enfermidade. E essas pessoas viviam dessa forma. Imagine se cada vez que nós pecássemos, nós tivéssemos que gritar imundo, imundo, imundo. Por isso que Cristo morreu na cruz. Ele nos perdoa a cada momento. Ele nos limpa, nos purifica. Jesus nos dá vida. Para que Jesus nos dá vida? Para nós ficarmos sentados nos bancos da igreja? Para nós botarmos uma Bíblia debaixo do braço e dizer que nós somos cristãos? Será que esse é o pensamento que nós devemos ter? Que só basta a graça? Não. Eu já batizei, eu sirvo a Cristo, eu sou de tal igreja, é suficiente. Não há mérito nenhum em nós. Não há nenhum mérito em nós. Deixa eu ver aqui o horário aqui para não... extrapolar. Pronto. Tá bom. Tem um tempinho ainda. Então Lucas 17 fala sobre a situação dos 10 leprosos, né? Esses leprosos,
Lucas 17, 11 e 19. Os 10 leprosos. Que eles ouviram falar do quê? Da cura daquele primeiro leproso. E eles pensaram assim, poxa, essa doença não tem cura. Olha a situação que nós estamos. Só quem pode curar essa enfermidade é Deus. Por que eles foram procurar Jesus? Porque Jesus é Deus. E vamos lá? Diz assim, Lucas a partir do 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Agora imagine essa cena. A Bíblia também não especifica, não explicita a situação desses 10 leprosos. Se uns estavam no estágio mais adiantado, se um estava... recebia notícia há pouco tempo que tinha lepra, mas possivelmente, por serem 10 leprosos, tinha estágios diferentes dessa enfermidade, né? Então muitos poderiam estar também no estágio de quê? De decomposição. De decomposição. E eles ficaram de longe. Imagine, Jesus está lá pregando para a multidão, se eles vão até Jesus, o que ia acontecer? Não ia ficar ninguém. Ia ser uma correria para lá, uma correria para cá, que não pode nem tocar, ia ser um tal de imundo, gritando imundo, imundo, imundo. E isso ia atrapalhar o quê? A obra, né, o ministério de Cristo. E eles ficaram de longe. E qual foi a atitude desses homens que ficaram de longe? Foi o que eles disseram. 17:13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Que o Senhor sempre tenha misericórdia de cada um de nós. Mais de 1 milhão de pessoas mortas no mundo. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quem aí não conhece alguém que já, por conta dessa maldita pandemia, né, se foi? Quem não conhece alguém? Então, as misericórdias do Senhor ainda têm nos alcançado. A porta da graça ainda continua aberta. Aí Deus fala, me busque, faça a minha vontade, faça a minha obra, vá. Eu quero te dar vida. Porque mesmo se você perder sua vida, você vai ganhar sua vida. Ele vai te dar a sua vida. É a promessa dele. Ele está preparando o lugar para nos levar. Me busque e você vai viver. As jovens que estão aqui são visitantes da igreja, viu? Parabéns por estar visitando. Melhor opção do mundo. Estão fazendo o quê? Buscando a quem? A Cristo. Sabe o que ele está dizendo para vocês? Ele vai te dar muita vida, vida abundante, vida eterna. Só Ele é quem pode dar vida eterna. Parabéns a vocês. A melhor atitude do mundo, nesse momento, em qualquer momento, é buscar a presença do nosso Deus. 14. E Jesus, e ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai a quem? Aos sacerdotes. Então, mais uma vez, Jesus era Deus. Não está curado, pode ir. Jesus respeita, novamente, o quê? A autoridade. Vá lá, como tem que ser, e mostra para quem? Para o sacerdote. E o que aconteceu? Esses 10 leprosos lá, naquela situação ali, possivelmente muito fétidos, né? Ali, como é que diz? Em decomposição. Situação terrível. Tipo um filme de terror. Você olhar e ver 10 leprosos, 10 pessoas enfermas, com roupas possivelmente rasgadas, trapos, né? E eles caminharam, ficaram distantes, e Jesus fala assim para eles assim, ó. Ide e mostrai-vos ao sacerdote.
E aconteceu que indo eles ficaram o quê? Limpos. Eles começaram a caminhar em direção aos sacerdotes e foram sendo o quê? Purificados. Eles foram purificados da sua enfermidade. No 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando quem? A Deus em alta voz. E caiu-se aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. Ele era um estrangeiro. O samaritano era um povo discriminado pelos judeus. Eles eram marginalizados. Tanto que Samaria, os judeus evitavam entrar na cidade de Samaria, que achavam que poderiam se contaminar, só por entrar naquela cidade de povo samaritano. E aqui, desses 10, os outros tinham conhecimento da palavra de Deus. E um que era samaritano, que era um estrangeiro, ele volta para o quê? Agradecer a Deus. Ele volta para se oferecer a Deus. Ele volta para caminhar com Cristo, para seguir a Cristo. Ele sabia que a única forma de ele poder continuar vivo, ela está o quê? Ao lado de Cristo. E os outros 9 fizeram o quê? Seguiram as cerimônias e foram. A Bíblia também não detalha, mas possivelmente podem ter se perdido. Porque aquele que realmente foi grato e se ofereceu, se entregou, aquele realmente, ele reconheceu o que Deus tinha feito por ele. E o que Deus fez por cada um de nós. O que Deus faz por cada um de nós. Deus nos tirou da escuridão. Deus nos trouxe para a luz. Deus nos deu nova vida. Deus nos deu força. Nós temos a palavra de Deus, que a palavra de Deus também é luz. No 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Eu me fiz essa pergunta. Me coloquei entre aqueles 9. Onde estão os 9? Quem é que tem feito aqueles 9? O que é da vida daqueles 9? Eles preferiram seguir o caminho contrário de onde Cristo estava. Eles seguiram pela sua própria vontade. Quando nós nos distanciamos de Cristo, quando nós deixamos de buscar a leitura da Bíblia, de orar, de fazer a obra de Deus, de levar o amor de Deus, nós adoecemos. Nós, como aqueles leprosos, mesmo sem sentir, nós vamos cada dia mais afundando. A única saída, a única forma, nesse momento terrível que nós estamos vivendo, meus irmãos, é buscar o Senhor de todo o coração. É se entregar completamente. Nós temos a oportunidade de sermos cristãos verdadeiros. Tem pessoas que dizem assim, poxa, eu tenho que ir para a igreja. Vai a pulso. Poxa, lê a Bíblia. Mas mesmo que, do jeito que você estiver, continue. Continue buscando. Continue indo, caminhando para frente. Buscando a face do Senhor. Ele vai te recompensar. Não que haja mérito em nenhum de nós. Mas porque Deus, ele é amor. E Deus é bom. Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro, como eu falei. Aquele homem, ele não era cristão, ele era um samaritano. Ele era um estrangeiro. E foi o único que realmente
foi grato verdadeiramente a Deus. O único que foi grato verdadeiramente a Deus foi uma pessoa de fora. Às vezes nós achamos, porque nós estávamos na igreja, nós vimos no tempo desse, como repetir, descido a água, as águas tal, nós já estamos salvos. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Nós dependemos da graça do Senhor. Nós precisamos fazer o quê? A vontade de Deus. Se nós encontramos uma pessoa, um mendigo na rua, uma pessoa fedida, nós recorremos daquela pessoa. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Às vezes está sentado no ônibus, no banco, aí senta uma pessoa, toda fétida ali, um mendigo, senta do seu lado. Primeiramente, o que é que nós fazemos? Pulamos e vamos lá para frente. A maioria faz assim, não é verdade? E Jesus é totalmente ao contrário. Essas pessoas que ele mais buscava, essas pessoas que sentiam mais dores, as pessoas que têm mais cicatriz, pessoas mais sofredoras, muitos já passaram por muita coisa, muitas cicatrizes, muitas dores, mas Jesus pode nos limpar, pode nos purificar, mas nós temos que fazer o quê? Buscar a sua face, caminhar junto com Cristo, entregar a nossa vida na mão de Jesus, entregar verdadeiramente, porque Ele já está tudo preparado já para cada um de nós. Então que Deus continue a nos abençoar, nos purificar, nos curar, nos proteger, nos guardar. Ele pode tudo isso. Mesmo se um servo dele perder a vida neste mundo, terá outra vida eternamente. Temos só que continuar firme na frente. Nós somos o exército do Senhor nessa terra. Imagine, ó, que maravilha. Nós somos o exército de Deus neste mundo. Vamos ouvir agora o hino 172, que fala sobre o que nós devemos ter, a gratidão que nós devemos ter. O que foi que Cristo fez por nós? Nós devemos ser gratos? Então vamos ouvir agora o hino 172. E que nós repensemos na nossa condição, nas oportunidades que Deus nos está dando hoje. Enquanto muitos já desceram, né, já descansaram, já morreram, nós continuamos vivos. Existe um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? É levar o quê? Salvação. A irmã ali, pô, Falcão, né? Como é o nome do... Falcão Alegre, é isso? Testemunho dele, né? O poder que, por intermédio de Cristo, é derramado sobre cada um de nós. Muito poder. Nós somos uma autoridade de Deus nesse mundo. Você se reconhece, você se vê assim? Sendo uma autoridade de Deus? De dizer assim, olha, para de chover. O Deus de antes mudou? Nós precisamos nos santificar, nos purificar, buscando em quem? Em Jesus Cristo. Amém. Por ti, ó pecador, meu
que sofri, não pode haver maior a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim. Por ti a minha vida bem que fazes tu por mim. Amém? Um enorme preço foi pago na cruz. Preço de sangue. Ele verteu o teu sangue na cruz por cada um de nós. E essa pergunta vai ficar na mente de cada um de nós. Que fazes tu que nós fazemos por Cristo? Que fazemos nós pelo Senhor? Pelo tamanho amor que Ele derramou por cada um de nós. Que nós repensemos isso, coloquemos isso na nossa cabeça. Nossa vida, nossas coisas têm importância. Mas o Senhor nós temos que colocar sempre em primeiro lugar. Buscar a cada instante a face do Deus vivo. E inseminar, levar a semente de amor e de luz que Ele nos ensinou, por intermédio do teu amor, do sangue de Cristo. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos mais uma vez, ó Deus, que apesar de sermos pecadores miseráveis, Senhor, tu continua conosco, Senhor, indo à frente das nossas batalhas, Senhor. E quem está em ti, ó Pai, é mais do que vencedor, ó Deus. Continua a abençoar essa igreja maravilhosa, Senhor. Aqui está uma porção do teu povo, Senhor, que com certeza, Senhor, neste lugar, por onde quer que eles pisarem, maravilhas e maravilhas serão feitas em teu nome, Senhor. Tu nos purificou, nos deixou alvos como a neve, ó Pai. Que nós levemos essa tua luz, Senhor, aos enfermos, aos leprosos, aos marginalizados, aos perdidos, aos doentes, aos aleijados, aos fracos, todos que necessitam dessa luz, desse amor, Senhor. Que nós levemos uma porção também em teu nome, Senhor, por intermédio de ti, Senhor, porque nós por nós mesmos nada somos, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Dai-nos um restante de dia deleitoso na tua presença, Senhor, e que a nossa vida seja para a tua honra e tua glória. Nós clamamos no doce e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.